Paz a todos, eu me chamo Ana Santos e faço parte do Ministério Jesus Saves. E continuando o estudo do capítulo 2 de João, nós vamos falar nessa segunda parte da ida de Jesus até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Como nós falamos, para todo judeu piedoso era obrigatório subir até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, que se iniciava no dia 14 do mês de Abibe, em Êxodo 12, ou no Nissan, referente a março e abril do nosso calendário. Então, Jesus sobe a Jerusalém e, chegando lá, ele se depara com algo que não deveria estar acontecendo no templo. Então, vamos ver a leitura da segunda parte. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos, e seus discípulos, e eles não ficaram ali por muitos dias. E estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas, pombas e os cambistas assentados. E tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio. E lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Então responderam os judeus, dizendo-lhes: Qual sinal tu nos mostras, vendo que tu fazes essas coisas? Jesus lhes respondeu, dizendo: Destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então disseram os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus disse. Ora, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos os homens, e não necessitava de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia nos homens. Bom, na segunda parte desse capítulo, nós encontramos, depois da narrativa do casamento, Jesus indo ao templo, chegando lá, ele encontra essa cena toda dos cambistas, dos vendedores, a venda dos animais, bois, ovelhas, pombos para o sacrifício. Era uma prática que já fazia costume dos judeus. Alguns judeus moravam muito distante de Jerusalém e preferiam comprar tais animais em Jerusalém, para que, porventura, na viagem, não acontecesse de morrer ou serem roubados e terem prejuízos. Essa foi uma maneira que facilitava, por assim dizer, a vida daquele que subia nas festividades para adorar a Deus no templo em Jerusalém. Os cambistas estavam ali para trocar o dinheiro para os judeus que vinham de outros lugares e precisavam tanto comprar os animais para o sacrifício, como também para o pagamento do imposto do templo, que era cobrado de todos os judeus adultos do sexo masculino. Tanto os que vendiam os animais como os cambistas ficavam no chamado átrio dos gentios. Mesmo o lugar onde se vendia e se trocava o dinheiro, não sendo propriamente dentro do templo,
Jesus nos deu a entender que esse lugar, no conceito divino, ele fazia parte do templo. Jesus ficou indignado com aquela imensidão de animais e pessoas no templo e, sem demora, espantou a todos, acabando com o comércio já estabelecido no templo. O motivo pelo qual ele fez isso foi porque havia mudado o propósito de estarem ali. Ao invés de ser um lugar de buscar a Deus em oração, virou um local para ganhar dinheiro, onde os cambistas, na maioria das vezes, extorquiam os que ali vinham trocar seu dinheiro. A ordem é imperativa: não façais do templo um lugar com o propósito diferente daquele que deveria ser o único: adorar a Deus em espírito e em verdade. Após Jesus ter purificado o templo, os judeus o questionaram a respeito do que havia feito, e como resposta, Jesus disse que o templo seria destruído e restaurado em 3 dias. O templo de Jerusalém, nos dias de Jesus, era uma ampliação do templo reconstruído pelos judeus após o retorno do cativeiro da Babilônia. Essa ampliação havia sido iniciado por volta do ano 19 a.C., por ordem de Herodes, o Grande, que era, na época, quem governava a Judéia. Nos dias em que Jesus purificou o templo, essa ampliação já durava 46 anos e só terminaria no ano 64 depois de Cristo. Porém, Jesus não estava falando que destruiria o templo físico em Jerusalém, mas já anunciava de forma alegórica a sua morte e ressurreição. Jesus assim participa de sua primeira Páscoa em Jerusalém, fez muitos sinais e por causa disso muitos creram nele, embora ele soubesse que nem todos eram verdadeiros. Aqui, quando a gente fala, né, da sua primeira Páscoa em Jerusalém, é a primeira Páscoa como o Messias, quando ele está com seu ministério público. Esta é a primeira Páscoa. E também eu queria falar sobre a moeda, né, no templo. Aquele imposto era um imposto obrigatório. E eles não aceitavam as moedas romanas, nem as moedas gregas. Então, quando eles chegavam ali, eles tinham que trocar por uma moeda de prata que se chamava shekel. E esse shekel é até hoje a moeda, o dinheiro usado em Israel, é um shekel. E esse shekel do templo era meio shekel, era 2 gramas de prata essa moeda. Então era trocada, por isso precisava dos cambistas, mas eles não podiam estar dentro do templo. Toda a esplanada do templo, o pátio dos gentios, o pátio dos judeus, o pátio das mulheres, tudo fazia parte do templo, era a área externa, porque dentro do templo não podia entrar a não ser o sacerdote e os levitas no serviço. E os santos dos santos, a gente não pode esquecer que era entrado uma vez por ano pelo sumo sacerdote, para aspergir o sangue em cima do propiciatório. Então, eles não podiam entrar. As orações eram feitas do lado externo e os cambistas tinham que estar fora da esplanada. Por isso que Jesus não aceita. A casa de meu pai será conhecida como casa de oração. Será chamada casa de oração. Então, aqui nós temos a conclusão desse capítulo. Jesus ele nos ensina, né, sobre o zelo pelo culto a Deus e pela forma como nós devemos nos portar na casa de Deus. Se muitos estão sendo negligentes, como os vendedores e cambistas, que ali estavam apenas por motivos egoístas, não oferecendo nada a Deus, mas sendo oportunistas, nós, por outro lado, devemos ter entendimento de que Deus não aceita nada menos do que o nosso verdadeiro culto prestado a Ele, com zelo e com um coração desejoso de dar algo a Ele, e não um coração que quer apenas receber dele.
Amém. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Amém.